E aí, meus torcedores do Bayern e fãs de futebol europeu, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui que eu acho que é um dos assuntos mais importantes para o Bayern de Munique agora nessas novas transferências, que é a ponta esquerda. E antes de eu começar a falar sobre a ponta esquerda do Bayern propriamente, eu quero só dar um recadinho. É, Apesar de já ter feito um ou dois vídeos para o YouTube antes, eu quero começar a fazer vídeo para o YouTube com maior frequência agora. Pretendo fazer, não vou planejar certinho, mas entre 2 a 3 vídeos por semana. E esse aqui é o primeiro. E então, quero dizer para vocês, se vocês gostarem do conteúdo, que de verdade, esse vídeo, em relação a conteúdo, eu acho que vai estar incrível. Se vocês gostarem, deem um like no vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas. Porque, apesar de eu não fazer isso daqui só pelo engajamento, porque também é um treino para mim, eu quero alcançar o máximo de pessoas possíveis, porque eu acho que o que eu vou falar aqui é muito interessante. E também, se vocês quiserem comentar sobre o assunto, fiquem à vontade ou darem críticas construtivas, porque como eu disse, eu estou começando. Mas agora vamos começar a falar do assunto do vídeo, que é a ponta esquerda. Primeiro eu quero falar sobre quem pode sair do Bayern. Que o Coman deve ser vendido, tipo 99% de chance dele ser vendido, e justamente, obviamente, não está mais rendendo, se machuca muito. O Gnabry deve ficar, ele quer ficar. E nessa temporada, enquanto ele esteve saudável e com ritmo de jogo, ele foi bem. O problema é que foi pouco tempo que ele teve saudável e com ritmo de jogo. Então, mas quando ele estava, ele conseguiu jogar bem. E o outro que se fala muito é o Sané, que isso aqui já tá vendo uma novela. E agora eu quero explicar para vocês o porquê que eu sou a favor de deixar o Sané sair e não renovar com ele. E aqui eu vou mostrar esse post para vocês que eu acho que resume muito bem o que eu quero dizer aqui. O Sané no começo do ano, ele estava dizendo a todo momento que eu quero só ficar no Bayern, eu não quero sair, eu assino um novo contrato com um salário menor, eu abaixo o meu salário, eu aceito contrato baseado em performance. Mas por conta das atuações do Sané, que não estavam muito boas, o Bayern estava relutante em oferecer um novo contrato para ele, né? Porque, para quem não sabe, ele está tipo, no último mês de contrato dele. Então, ou o Bayern renova agora, ou ele vai sair de graça. O que acontece? Apesar de o Sané não ter jogado muito bem essa temporada, as atuações dele melhoraram. Ele começou a fazer gols e o Bayern ofereceu um novo contrato para ele. Mas na hora que ele estava quase assinando, estava tudo preparado para fechar o acordo, ele foi lá e trocou de agente pro Pires Zahavi. E agora virou uma novela, porque tem oferta da Turquia para ele com salário melhor, tanto do Galatasaray quanto do Fenerbahçe. Estão fazendo um leilão por ele. Já falam de Premier League também. E tudo isso porque depois dele ficar meses falando que aceitaria um salário menor, ele trocou de agente para tentar ganhar mais dinheiro do Bayern. E o que a gente pode ver aqui? Os dirigentes do Bayern apreciam muito a posição do Sané, suas opiniões, mas ela tem opiniões divididas, mas assim, mas eles apreciam muito o Sané querer abaixar o salário quando ele tava querendo. Assim, o Sané fez tudo isso para depois vir pedir mais dinheiro e trocou de agente só para pedir mais dinheiro. Então, tudo está dinheiro. Eu acho que ele quer continuar no Bayern, só que ele quer mais dinheiro. Basicamente é isso. O Bayern até aumentou um pouquinho a oferta depois de muita relutância, mas mesmo assim, ele tá aí querendo fazer novela, leilão. Basicamente, resumindo, ele quer mais dinheiro. E por que eu venderia o Sané? Venderia no caso não, né? Deixaria ele sair. Primeiro, cara, porque o que ele fez é uma grande sacanagem. E eu acho que agora é o momento do Bayern passar uma mensagem pro elenco. Não adianta vocês ficarem trocando de agente, fazer tudo isso. O clube é o mais importante. Acho que essa é a mensagem que o Bayern tem que passar pro elenco. Porque o Bayern hoje, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tá muito complicado porque o Bayern ofereceu salários altos demais para jogadores no passado. E o Bayern hoje precisa baixar a folha salarial. E se o Bayern aumentar o salário pro Sané, vai mostrar que o Bayern, que é só você trocar de agente que o Bayern aumenta o seu salário. E pra mim não, o Bayern não pode deixar isso acontecer. Talvez valha mais a pena você gastar mais dinheiro contratando um novo ponta, mas passar essa mensagem, porque senão vai sair mais caro no futuro. E além disso, eu era muito a favor de renovar com o Sané se o Wirtz viesse. Por quê? Porque o Bayern ia gastar um caminhão de dinheiro no Wirtz. E daí o que valeria mais a pena? Você contratar o Wirtz, daí perder o Sané, ter que contratar mais um jogador gastando mais dinheiro, sendo que você já gastou 150 milhões no Wirtz, ou você contratar o Wirtz e renovar com o Sané, que para não sair do clube e não precisar trazer mais ninguém. Então, assim, se o Wirtz viesse, eu acho que fazia mais sentido renovar com o Sané. Mas, cara, o Sané é um jogador muito inconsistente e que acabou de fazer essa baita sacanagem com o Bayern. De verdade.
Eu não renovaria com o Sané. Eu falei, Sané, depois que você fez, não dá mais, tchau. Isso é o que eu faria. Mas o que o Bayern tá fazendo? Na verdade, o Bayern, depois de umas 2 semanas, aumentou acho que 500 mil é, o salário oferecido, né? O contrato oferecido. E tá falando assim pro Sané, a gente quer te manter aqui, mas não vai ficar flexibilizando muito mais. Ou se assina ou vaza. Decide aí e estamos esperando sua resposta. Mas de verdade, pra mim, o Bayern tem que parar com esse negócio de, tô esperando sua resposta. Fala assim, ó, decide até, não sei, até amanhã, acabou. Você não quer? Tchau. Tinha que ser assim, cara. Eu acho que o Bayern tá muito mole com o Sané. Muito mole. Eu não tô gostando. Agora, continuando falando sobre aqui a ponta esquerda, no caso, sobre o Desiré Doué. Mas como assim? O Bayern quer o Desiré Doué? Veio contratar ele, acabou de chegar no PSG, campeão da Champions. Na verdade, não é isso. O Bayern queria muito o Desiré Doué, vou tentar traduzir aqui, no começo da temporada. Começo dessa temporada. Então, o Bayern tentou muito ele. A gente pode ver essa notícia aqui já mais antiga, ó, 5 de agosto de 2024, do ano passado. A gente pode ver aqui, ó, o jogador deu sim ao Bayern de Munique, mas não rejeitou o PSG. O que eu quero falar do Desiré Doué? Vai ser um gancho pro próximo jogador que eu vou falar aqui também. Mas uma grande perda. O Bayern queria muito ele. Eu quero falar assim, cara, o Bayern ter tentado tanto doer, porque a gente pode ver, 55 milhões a 60 milhões. Era um preço alto pro doer. Tá bom que hoje parece que é barato, mas na época é um jogador que eu nem conhecia. E até por isso eu não gerei tanto hype, não fiz tantos vídeos sobre isso, porque eu não conhecia muito ele na época. Mas só pra ver como o Bayern tem boas ideias de scouting, cara. E de verdade, se o Bayern tivesse conseguido o Doué, talvez tivesse brigado mais nessa Champions League. Eu acho que com o Doué, o Bayern passaria dentro de Milão, daí contra o Barcelona, numa possível final, daí tem que ver o que vai acontecer, né? Futebol é uma caixinha de surpresa, mas eu acho que o Bayern passaria dentro de Milão se tivesse o Doué. Então, assim. E hoje também não precisaria de nenhum ponta esquerda, né? Já teria o cara lá. E não sentiria tanto a falta do Wirtz, porque o Wirtz é melhor que o Doué, mas não sentiria tanto essa perda, porque, cara, o Doué é um jogadoraço. Mas daí por que que o Bayern perdeu o Doué? Assim, infelizmente tá recarregando todas as páginas aqui, mas vamos lá. Por alguns motivos. Primeiro, tá dizendo aqui, ó. O Bayern tinha vendido o Delite, o Masraoui, mas mesmo assim, para contratar um jogador de ataque, precisava, no caso do E, precisava vender um jogador de ataque antes. Precisava vender. Para que mais jogador deixasse o clube. E o que acontece é que o Bayern tentou muito vender o Coman, mas o Coman não quis sair, depois quase foi para a Arábia Saudita nos últimos dias de janela, mas está enrolando muito. E isso atrapalhou muito, porque o PSG só precisava pagar pro Rennes, né? Que é o time dele. Só precisava pagar a quantia e já levava ele. Fechar com o jogador e pagar a quantia. O Bayern não. O Bayern precisava fechar com o jogador, daí vender alguém, e se vendesse, né? Que como a gente viu, nem vendeu, não conseguiu vender, para depois fechar com o clube e conseguir contratar ele. Então isso atrapalhou muito o Bayern. E além disso, eu não tenho aqui como confirmar, porque eu não achei a postagem, mas se eu não me engano, acho que o PSG ofereceu um salário melhor para ele, e além disso, é que eles ofereceram um projeto importante pro Doué. O Luiz Henrique, o Luiz Campos e o Nasser Al-Khelaifi foram muito envolvidos nas conversas, o PSG foi muito forte, e tem toda essa questão do projeto, que a gente tá falando de um projeto importante. O... Esse projeto francês do PSG é muito. Tipo, prende muito os jogadores franceses, assim, chama muita atenção, muito atrativo, lembrei a palavra, muito atrativo os jogadores franceses. Porque pra um cara como o Doué jogar no PSG, o principal time da França hoje, talvez conquistar a Champions League ali, que nem ainda conseguiu, mas na época não tinha conseguido ainda, é algo muito atrativo. Você ser um ídolo do seu país, pra conquistar a Champions League pra França, porque a França, pô, agora eu posso esquecer algum time, mas se eu não me engano só tinha uma Champions League com o Olympique de Marseille há muito tempo atrás. Então esse destaque francês, nacional, também eu acho que é algo que chamou muita atenção do Doué. E acho que isso que fez o Bayern perder o Doué pro PSG. E também por conta dessa demora, né? Que eu disse, que tinha que vender o Coman antes. Eu acho que isso fez o Bayern não conseguir fechar logo a contratação, e daí o PSG se intrometeu e levou ele. E falando de projeto nacional, vamos falar do porquê que perdeu o Florian Wirtz foi uma perda imensurável para o Bayern de Munique. E não só para o Bayern de Munique, também para a Alemanha. É uma perda gigantesca não só para o clube, mas para o país inteiro. A gente está falando aqui, ó, o Rummenigge falou aqui que o Wirtz é o melhor jogador alemão. Só falando que não é só uma frase vazia quando ele disse isso. O Uli Hoeneß também vê dessa forma. Eles admiram muito o Musiala, tá falando aqui,
mas o Wirtz tem algo que o Musiala ainda tem que aprender, que ele é um grande estrategista, né? No caso, o Wirtz é um playmaker genial, e ele melhora os jogadores à sua volta. Eles queriam o Wirtz como líder da grande nova geração do Bayern. Então, assim, aqui, ó, capaz de alcançar uma nova década de domínio. O Wirtz, assim, enquanto ele estivesse no Bayern, provavelmente o Bayern ia continuar dominando tudo na Alemanha, ia ser um candidatíssimo forte para Champions todo ano com o Wirtz. Claro, se o Wirtz já é saudável, né? Se o Wirtz lesiona, daí não adianta nada ter o Wirtz no elenco. Mas, cara, esse é o nível de jogador que é o Wirtz. E, pra mim, a grande perda é tanto o jogador pro Bayern, mas é uma perda nacional. Porque, assim, você ter a grande estrela nacional do seu país, a grande estrela alemã, jogando a Bundesliga, é algo que deveria ser muito atrativo pro Wirtz e que é muito importante pro Bayern ter os grandes jogadores alemães. Por isso que é uma derrota tão grande. E também, assim, agora o Virtus vai jogar a Premier League, que também é muito atrativo. Eu entendo você quer jogar a Premier League, porque lá você tem a maior concentração de grandes times. Tem outros grandes times em outros países, mas tem a maior concentração, a maior disputa. Hoje, ganhar a Premier League é o segundo principal título de clubes que é possível se ganhar, só atrás da Champions League na Europa, né? Então, ganhar uma Premier League, cara, é algo gigantesco. Acho que as pessoas não têm ideia disso, de como a Premier League é competitiva. Eu entendo, assim, a vitrine da Premier League é muito, muito forte também. Então, eu entendo ele querer jogar no Liverpool, mas eu acho que, cara, jogar. Ser o grande nome da Bundesliga e do Bayern tinha que ser mais atrativo. O Bayern tinha que ter feito isso ser mais atrativo. A gente continua a falar sobre o Wirtz. Deixa eu traduzir aqui. Outra coisa que eu acho. Então, assim, apesar de que eu achar que devia ser mais atrativo jogar a Bundesliga pelo Bayern, esse grande nome do Bayern, jogar a Premier League, eu entendo que é muito atrativo pro Wirtz também. Eu acho que esse é um dos motivos que fez o Bayern perder ele, porque hoje a vitrine da Premier League é gigantesca. É algo que eu acho que as pessoas não têm noção ainda do que é jogar uma Premier League. E outra coisa, assim, é que o Bayern, aqui ó, que o Wirtz rejeitou a transferência para o Bayern por temer se envolver numa disputa posicional com o Jamal Musiala. Ele já falou assim, a abordagem do Bayern aqui no final. Entretanto, foi primeiro garantimos a contratação de Wirtz e depois vemos como encaixaríamos no plano tático. Eu acho que é um pouco exagerado, eu acho que o Company sim tinha uma ideia de como encaixar o Wirtz. Muito provavelmente o Wirtz e o Musiala iam ficar alternando no meio das partidas entre meio atacante e ponta esquerda, mas pelo que eu vi nas notícias, aparentemente o Arne Slot no Liverpool deu. Aqui, ó, Verde Museu aqui, só pra deixar isso claro. Mas o Arne Slot foi mais convicto e tinha um plano mais detalhado. E eu acho que isso atrapalhou. Isso foi um dos motivos que ele resolveu ir pro Liverpool. Mas pra mim, o que pra mim já é um grande vacilo, cara, o Bayern, cara, perder por isso o Wirtz, pra mim, é um vacilo gigantesco. Mas um vacilo maior ainda é aqui, ó, que o Company conversou com o Wirtz por uma hora inteira no quarto do hotel tal. Daí, assim, mas no final o Company teria expressado sérias dúvidas se o Bayern teria chance de contratar ele. Porque o Company tinha a impressão de que o Liverpool e o Arne Slot já haviam se aprofundado na mente do jogador. Pois apresentaram um plano claro de uma equipe no qual o jogo seria construído em torno dele. Desde que eu falei, acho que ele gostou mais do plano de jogo do Arne Slot ou do que foi apresentado. Cara, o que eu acho que também, assim, cara, com certeza, assim, encaixar o Musiala e o Wirtz é a melhor dos problemas. São dois jogadores com o nível de talento deles, assim, não acho que seria um grande problema, mas aparentemente o plano do Liverpool estava mais detalhado, mais claro. E aqui. Mas pra mim, que foi o grande vacilo, cara, o Bayern, que é o Wirtz, há meses. A janela inteira do Bayern foi planejada para trazer o Wirtz. E como que o Company vai conversar com o Wirtz depois do Arne Slot? Como que o Arne Slot e o Liverpool foram falar antes com o Wirtz do que o Bayern? Cara, pra mim isso não entra na minha cabeça. Pra mim, cara, não sei, cara, é inacreditável. E aqui, só pra. Acho que esse aqui ainda é do Virtus. Esse post, vamos ver aqui. Ah, não, aqui já puxou aqui. Então, só pra terminar sobre o Virtus, e mais uma coisa que eu acho que fez o Bayern perder o Virtus pro Liverpool, é porque a grande abordagem do Bayern era o quê? Convencer o Virtus a vir pro Bayern pra afastar a concorrência e depois ficar mais fácil de negociar com o Leverkusen. Porque o Leverkusen preferiria não vender pro Bayern. Mas se o Virtus só quisesse pro Bayern, não teria o que fazer. Só que o que acontece? O Bayern já saiu notícia falando que assim, o Bayern planeja fazer a primeira oferta a partir de 100 milhões de euros. Cara, 100 milhões de euros, desculpa. É uma piada essa oferta. É ridícula. Tinha que começar pelo menos 120, 130 milhões. Talvez com bônus, ver como fazer. Mas assim, claramente o Liverpool, depois de convencer o Wirtz,
já tava muito mais pronto para fechar esse negócio rápido. E o Bayern tava pronto para ficar novelando 2 meses de negociação com o Leverkusen, esse negócio de não querer pagar. Alguma hora o Bayern, claramente, ia pagar pelo menos 130 milhões de euros, o Bayern ia ter que pagar, mas assim, mas fazer uma grande novela. E eu acho que o Wirtz também não queria novela, o Wirtz não queria enrolação. O Wirtz queria, eu decidi para esse lugar, então tenta fechar o mais rápido possível com o Leverkusen. E não, o Bayern claramente estava querendo fazer uma novela, passar meses de negociação. E eu acho que isso também afastou o Wirtz. Assim, eu acho que o Bayern não tinha que já chegar oferecendo 150 milhões pelo Wirtz. Mas, cara, chegar com uma oferta séria, já mostrar assim, a gente tá vindo negociar aqui de boa fé, a gente quer fechar o mais rápido possível, mais 150 milhões é demais, tudo bem. Mas, cara, o Bayern tá preparado para oferecer 100 milhões de euros. Desculpa, é uma piada, assim. Isso, pra mim, não dá pra justificar do Bayern. Eu acho que tudo que eu falei aqui foram os vacilos que o Bayern cometeu e fez o Bayern perder o Wirtz. Agora, sem o Wirtz, o que, que o Bayern pode fazer? Qual que é o futuro do Bayern, já que perdeu o Wirtz? Se o Bayern quiser um meio atacante, que eu não acho que é o caso, pelo que essas notícias, o Bayern, na verdade, já que não vai ter o Wirtz, o Bayern vai querer um ponta esquerda, não um meio atacante. Mas se quisesse manter esse plano de um meio atacante, Cherki. Cara, o Cherki, aqui, essa notícia já é mais antiga, porque eu quero comentar sobre isso aqui. Eu já vou comentar melhor sobre isso. Mas fala de 20 milhões de euros, agora fala de 30, 40. Cara, desculpa, pelo Cherki, cara, é uma piada esse preço, assim, é muito barato, uma barganha. E quem assistiu França e Espanha viu o nível que é o Cherki. Jogadoraço. Eu já falo do Cherki faz um tempo, desde o começo do ano eu falo do Cherki. E é sobre isso que eu quero falar agora, porque pra mim a situação do Cherki mudou muito. Porque ele já tava jogando muito no começo do ano. Já tava jogando muito bem. E já tinha times interessados, como o Dortmund e o Leverkusen. Mas não tinha nenhum time da primeira prateleira interessado. O único que estava aqui mais interessado no Cherki era o Bayern de Munique, na primeira prateleira do futebol europeu. E ele tava jogando muito bem. Mas de lá pra cá, ele só melhorou. E na época, no começo do ano, eu falava assim, cara, o Cherki, pra vir ser reserva do Olise e do Musiala. Talvez se contratar o Wirtz também, ó. Você faz o trio de ataque com. Claro, Harry Kane centralmente, mas Olise, Musiala e Wirtz. E daí você tem o Cherki como 12º jogador, o primeiro reserva, um cara que vai ganhar uma boa minutagem, mas não vai ser titular. Eu acho que ele aceitaria vir jogar no Bayern nessas condições, na época. Mas agora, já tem outros times interessados nele, como o Manchester City, que aparentemente está bem perto de contratar ele, então ele deve ir pra lá, então já nem acho que uma possível vinda pro Bayern é possível de verdade. E também ele começou a jogar no nível que eu não acho que ele aceitaria ser banco. Na época eu achava, mas ele só melhorou de lá pra cá e eu já não acho que ele aceitaria ser banco. Então, assim, cara, se o Bayern quiser um meio atacante como titular, em vez de contratar um ponta esquerda e jogar o Musiala pra esquerda, eu acho que Cherki seria um nome que o Bayern deveria tentar, mas o Bayern aparentemente quer mais um ponta esquerda, o que eu entendo, então já acho que o Cherki não faz mais tanto sentido. Daí vamos pro primeiro nome que se fala, o nome mais falado no Bayern de Munique hoje, que é o Rafael Leão. Aqui fala de, o clube italiano sabe disso que é pelo menos 70 milhões de euros. Mas 70 não. Eu acho que um preço mais justo pelo Rafael Leão, 85, por aí. Mas com certeza o preço dele é em 70 e talvez mais de 100 milhões de euros. Falam de 100, que o Milan quer 100 milhões de euros. Até é difícil acreditar nas fontes, né? Porque cada hora sai um valor diferente. Mas sobre o Leão, cara, com a bola, ele tem um talento pra aumentar o nível do Bayern. Ele é muito bom, muito bom. Mas eu não contrataria ele. Pra mim é um erro contratar o Leão. Não que é um erro, mas é muito arriscado. Por quê? Ele é preguiçoso marcando. Na maior parte do tempo. Ele é preguiçoso marcando. E o Bayern é um time que marca muitas vezes individual, marcação-pressão. Ele pode comprometer o time defensivamente. E além disso, o Rafael Leão, ele é um cara que vê ele jogar, assim, normalmente é bonito, porque em algumas partidas, né, quando ele tá bem, porque ele é um cara que eu acho que ele gosta desse futebol bonito. Desse é, negócio mais do talento, de fazer jogadaças. O Rafael Leão, a minha impressão é que ele tem mais golaço do que gol. Mas, então assim, a gente pode ver que ele tem um talento absurdo. Mas pra ele falta querer fazer gol. Tipo, não é só fazer golaços, jogadaças, essa coisa bonita. É fazer de gol de qualquer jeito. Eu acho que o Rafael Leão falta mentalidade, essa mentalidade de querer vencer, de querer buscar o gol a todo tempo. Eu não acho que ele tenha isso. Eu acho que é esse o problema do Leão. Acho que é problema de mentalidade. Ele gosta mais desse jogo bonito, assim, o que eu acho que ele tem toda a razão. Eu gosto também disso. Mas quando ele não consegue fazer isso, parece que ele não é um cara que vai fazer gol de qualquer jeito. E é por isso que vem o terceiro problema pra mim do Rafael Leão. Ele é um jogador muito inconstante, porque quando ele tá on fire, quando o Rafael Leão tá on, cara, ele é imparável.
Mas ele oscila demais. Ele oscila demais. Ele é um jogador que tem partidas que ele destrói e tem partidas que faz quase nada. E eu não entendo quem que é o Rafa Leão no Bayern. Porque, cara, pra mim, ele seria o Sané 2.0. O Sané também é um jogador talentosíssimo. Teve momentos incríveis no Bayern. Mas assim, o Sané, 3 meses excelentes. Depois faz 6 meses meia boca. Com algumas partidas que parece que é um bagre. E o Leão também é isso. É um jogador muito talentoso. Acho até mais que o Sané. Mas, cara, oscila demais. E se a torcida do Bayern tá de saco cheio do Sané, eu não entendo se vocês querem o Leão, que também é um jogador que oscila muito. Eu não tô falando que é um péssimo jogador. Eu acho que ele é talentosíssimo. Se o Company conseguir fazer ele se dedicar na marcação e ele ser constante, cara, ele vai tomar conta da ponta esquerda e vai botar o Bayern como um dos favoritos da Champions todo ano. Mas de verdade, eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho que o Rafael Leão tem essa mentalidade. Eu acho que o problema dele é essa falta de gana pra vencer. Eu acho que ele não tem isso. Então, eu não iria atrás dele. E se o Bayern quiser gastar 100 milhões de euros no Leão, cara, vai atrás do Rodrigo. Cara, o Rodrigo já tem mais mentalidade. Muito bom também. Falam de talvez mais 100 milhões de euros por ele. Eu não acho que ele vale muito mais que 100 milhões de euros, mas 100 milhões eu acho que ele vale. 90, 100 milhões de euros eu acho que ele vale. O problema dele é o salário, porque eu acho que ele vai querer ganhar perto dos 20 milhões de euros ou 20 milhões de euros. O valor também é alto, mas se for pra pagar no Leão, paga no Rodrigo. E daí depende muito se o Rodrigo vai querer sair do Real Madrid ou não. Se o Rodrigo quiser sair do Real Madrid para ser mais protagonista em outro time, ou jogar na ponta esquerda, porque ele é ponta esquerda, só que como o Vinícius Júnior é melhor que ele sempre joga na ponta direita no Real Madrid, praticamente sempre. Mas se ele quiser jogar na melhor posição dele, cara, o Bayern, pra mim, podia tentar ele. Não é meu alvo principal, porque eu já vou falar quem é daqui a pouco. Mas a gente pode ver aqui, ó. Essa não foi a melhor temporada do Rodrigo. Não acho que foi uma temporada bem decepcionante dele. Mas foi do Real Madrid também, como um todo, então não vou botar só na culpa dele. Mas olha aqui, ó. 30 jogos pela ponta direita, 12, não, 12 participações em gols. 12 jogos pela ponta esquerda, 12 participações em gols. Cara, ele é muito melhor pela ponta esquerda. Ele é mais confortável lá. E se ele quiser sair do Madrid, porque isso também depende muito, né? Vai que ele quer continuar lá, daí não tem que fazer. Cara, eu acho que o Bayern, se tiver disposto a gastar uma quantia absurda num ponta de elite, tá aí o Rodrigo. Agora, outro nome, também tá sendo bem vinculado aqui, é o do Mitoma. Cara, o Mitoma, a maior época que eu assisti ele é quando ele chega no Brighton. Naquela época eu tava gostando bastante de assistir o Brighton e eu assisti várias partidas e eu gostava muito do Mitoma. Um excelente driblador, quebrador de linhas. Mas, cara, eu não sei. Faz tempo que eu não assisto tanto o Mitoma. Essa temporada eu não assisti muito o Brighton, não assisti muitas partidas deles. E quando eu assisti, ele teve alguns problemas físicos, então não jogou o tempo todo. Então, faz tempo que eu não vejo o Mitoma, então a minha impressão pode estar errada. Mas eu acho que o Bayern pode ser mais ambicioso. Eu acho que o Bayern pode trazer um nome de mais peso. Eu acho o Mitoma um ótimo ponta, mas não sei se ele tem nível para ser titular do Bayern. Claro, hoje em relação a Sané, Gnabry e Coman, eu acho que seria um upgrade. Seria melhor ter o Mitoma. Mas eu acho que o Bayern poderia ser mais ambicioso. Até quero trazer aqui para vocês, ó. Mitoma não tem números tão ruins assim, ó. 10 gols é um número legal na Premier League. Não é nada de uau, mas é um número legal. Mas aqui, ó. Apesar disso, ó, só 15 participações em gols na temporada. Que não é ruim, mas também não é nada surpreendente. Temporada passada aqui, eu não vou mostrar todas aqui. Aqui, a internet não tá tão boa aqui. Mas aqui, ó, 10 participações em gols. Também a temporada passada tem muitos problemas físicos, ó. Mas assim, também não é um cara. É um cara que vai te garantir uma certa produção de participações em gols, mas também não é uma produção absurda. Então, eu. Como eu disse, faz tempo que eu não assisto tanto o Mitoma, então eu posso ter com a impressão errada, mas eu acho que o Bayern poderia atrás de coisa melhor. Mais um nome que eu não gosto muito é o Kubo. O Kubo falam de talvez 60 milhões de euros por ele. Mas assim, cara, primeiro, ele é mais ponta direita e o Bayern precisa de um ponta esquerda, então pra mim não faz muito sentido ir atrás do Kubo. Segundo, o Kubo, cara, esse sim é um jogador talentoso, mas a minha impressão sobre ele é que ele deu uma parada na evolução dele, assim. Eu acho que é um jogador que tem potencial para ser um jogador da primeira partida do futebol? Tem. Mas eu acho que faz um tempo que ele não progride na carreira dele. E não acho que ele esteja pronto para ser titular do Bayern. E como eu disse, ele é mais ponta direita que ponta esquerda. Então não faz muito sentido. Eu não contrataria o Kubo. Ainda mais pelo valor de 60 milhões de euros, que é o que se fala. Outro jogador que também pode ser vinculado ao Bayern, aqui, que já foi algumas vezes, é o Barcola. Cara, o Barcola é, é engraçado. Porque nessa temporada, que eu fechei Transfer Market aqui, eu tinha visto, ele fez 40 participações em gols, foram 21 gols, 21 gols, mas muito na Ligue 1.
E desculpa, pro PSG, os caras fazerem muito gol lá na liga, é fácil, assim. Não tô falando que o Barcola é ruim, mas assim, o PSG nada de braçada lá, então acho que os números dele são muito inflacionados. E o Barcola é um jogador muito rápido, muito incisivo. Ele é um cara muito habilidoso, tem um grande potencial, mas ele é muito ruim finalizando. Nossa, a final da Champions ele perdeu uns dois gols inacreditáveis, assim, cara. Toda hora que eu vejo ele, ele perde um gol assim inacreditável. Não acho que seja um jogador pronto. É um jogador com grande potencial, mas sairia caro. Nem sei se o PSG quer vender ele. Então, aqui, ó. Atualmente tá monitorando diversos. Barcola é uma das opções, assim. Mas assim, cara, eu acho que tá pronto. E uma das grandes coisas que o Bayern sofreu nessa temporada foi perder muito gol. E você vai trazer um cara que é conhecido por perder grandes chances e que não tem uma finalização pronta. Talvez, se ele desenvolver a finalização dele, ele seja um dos melhores pontos do mercado, seja um grande ponto, o Barcola. Mas não é isso hoje. E eu acho que o Bayern precisa de um cara para tomar conta da posição. E eu não acho que o Barcola seja ele. Pelo menos não atualmente. Daí, agora sim, o nome que eu quero no Bayern de Munique é o Nico Williams. Vou traduzir aqui. Ó, o Nico Williams é a solução dos sonhos do Max Eber para a ponta esquerda. O ponto crítico é o salário dele, que tornaria os jogadores mais bem pagos da equipe. Se o Bayern decidir tentar ele, a principal concorrência será a Premier League. Então, sobre o Nico Williams. Cara, ele é um ponta muito driblador, rápido, tem boa finalização. Não acho que seja um nível excepcional, mas ele tem boa finalização. Ele é ambidestro. Então, assim, cara, muita versatilidade, né? Ele é ponta esquerda, apesar de poder quebrar na galho na direita se precisar também. E, cara, literalmente, é um encaixe perfeito. É um encaixe perfeito. E os problemas do Nico Williams. Primeiro, ele quer sair do Atlético Bilbao? Tem que ver isso, porque já tá falando que eu já vi notícia falando que não, que talvez ele renove com eles. Então tem que ver isso primeiro. Segundo, é o salário dele. Eu quero mostrar aqui, deixa eu ver. Aqui é do Atlético Bilbao, Ó, hoje ele ganha 10 milhões de euros por ano. 10 milhões de euros, Nico Williams. Aqui é o segundo melhor principal, ó, uma grande diferença pro terceiro colocado, aqui é 4 só milhões, o máximo. Segundo, o jogador mais bem pago, apareceu o anúncio aqui, do Atlético Bilbao. Eu, eu lembro de ter visto notícia falando que ele quer ganhar perto dos 20 milhões, por aí, por isso que falam os jogadores mais bem pagos do Bayern. Cara, 20 milhões realmente, cara, é difícil. Não sei se dá. Eu acho que realmente é um salário alto demais. Mas, oferecer talvez uns 15 milhões de euros pra ele, talvez vai uns 14, mais uns 2 em bônus. Eu acho que dá pra tentar. Já vai ser um bom aumento pra ele e vai manter ele aqui, ó, na folha salarial do Bayern de Munique. Só pra avisar vocês, eu tô usando o Capology, o site aqui, Capology. Eu não consigo garantir pra vocês que todos os números aqui estão perfeitinhos, mas pelo que eu vejo nas notícias, os números aqui de salário são pelo menos muito perto da realidade, se não tão exatos. Aqui, ó, o Olise ganha 13,5. Hoje, eu acho que o Olise merece ganhar mais que o Nico Williams, mas de qualquer jeito, ó, oferecer uns 15 milhões pro Nico Williams, eu acho que é um salário bom pra ele. O problema do Bayern aqui, que depois eu até vou falar com vocês, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, é que tem muito jogador ganhando muito mais pra jogar pouco, né? Tem jogador com salários muito altos e acima do mercado. Mas assim, se o Bayern conseguir oferecer uns 15 pra ele, uns 14 pro Nico Williams e ele aceitar vir, ótimo. Aí tem que ver se ele vai querer vir pro Bayern, né? Daí tem que convencer o jogador a vir. Outra coisa, né? Não adianta só o Bayern falar assim, eu vou pagar aqui a multa do Nico Williams e contratei. Não, o jogador tem que querer vir, tem que acertar o salário. Então tem que ver. Mas sobre o Nico Williams, também sobre a multa dele. Falam de 60 milhões de euros. No caso, não falam. A multa dele é 60 milhões de euros. Só que tem problema, tem que ser pago à vista, tem que ser pago de uma vez só 60 milhões de euros. E para quem não sabe, normalmente quando os clubes fazem transferências, eles parcelam essas compras. Então, que nem se o Bayern fosse conquistar o Wirtz, se é 150 milhões, vai ser durante 5 anos, você vai pagar 30 milhões por ano só. E o Nico Willis teria que pagar 60 milhões de uma vez só. Isso já fica difícil, já complica as coisas por questão de fair play financeiro ou de ter o dinheiro nesse momento. Mas o valor, 60 milhões de euros, é uma barganha pelo Nico Williams. O valor. O problema é ter que pagar ele à vista. Se o Atlético Bilbao aceitar, por exemplo, 70 milhões de euros mais parcelado, o Bayern pagar um pouco mais, mas parcelar, é uma coisa. Não sei se o Atlético Bilbao quer negociar, né? Porque eles querem manter o Nico Williams. Mas tem que ver. Mas isso é um problema também, porque 60 milhões de euros realmente é muito barato, mas o problema é ser à vista. Mas vamos ver, né? Se eu fosse o Bayern,
Eu tentaria o Nico Williams. Na verdade, na minha opinião, é que essa parte financeira não é tanto a minha especialidade. Mas na minha opinião, o Bayern tinha que tentar o Nico Williams. Pra mim, o Bayern tinha que ir com tudo por cima do Nico Williams. Não oferecer qualquer salário, mas, por exemplo, falar pro Nico Williams, ó, esse aqui é nosso projeto, chegar lá, sim, com força mesmo, ir pra cima. Falar assim, esse aqui é nosso projeto, a gente tá disposto a pagar 15 milhões de euros pra você por ano, uma coisa assim. Chegar e falar assim, você quer vir pra cá, o que você acha? E agressivo. Se o Nick Williams falar, não, eu quero 20 milhões e o Bayern achar que tá demais, aí tudo bem, desiste da negociação. Se o Nick Williams falar, não, eu não quero pra Alemanha, daí tudo bem. Mas pra mim o Bayern tinha que tentar ele. Pelo menos essa é a obrigação do Bayern. E o último jogador que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Luiz Dias. Não vi nenhuma notícia ligando ele ao Bayern, não vi. Não lembro de ter visto, pelo menos. O que eu vi foi o Gakpo, que também acho que seria uma boa contratação. Mas eu acho que o Luiz Dias é mais realista. Primeiro, porque o futuro dele no Liverpool não tá tão garantido assim, porque ele só tem mais 2 anos de contrato. O Luiz Dias, cara, é um belo jogador. Ele se dedica muito na parte de pressão, de marcação, que encaixaria muito bem com o Company. Ele é um bom ponta, muito bom ponta. Como a gente pode ver, cara, apesar do Salah ser um jogador, tipo, o time jogar pro Salah, o Salah é um jogador que puxa todos os números do time, mesmo assim, o Luiz Dias fez 20 participações em gols na Premier League, 13 gols. Foram 25 participações em gols na temporada. Luiz Dias, nessa temporada, por muito tempo, ele jogou sacrificado. Não sacrificado no sentido de estar machucado, mas ele. A posição dele é a ponta esquerda. E mesmo assim, ele jogou de centroavante, o segundo atacante, né, pelo Liverpool, pro Gakpo jogar na ponta esquerda. Então ele é um jogador versátil também. E a grande questão dele é aqui. Deixa eu só aparecer aqui. É o salário. Gente, vocês viram o salário do Bayern, né? Ó, vamos ver aqui os salários do. Vou botar em euro aqui pra ficar mais fácil. Só carregar aqui. Olha os salários do Liverpool. Olha os salários dos caras aqui. O Liverpool tem uma folha salarial bem maior que o do Bayern, né? O Bayern tá muito inflacionado, vários jogadores, mas tudo bem. Mas aqui, olha o Luiz Dias. 3 milhões de euros. Desculpa, o salário do Luiz Dias é ridículo. É muito. Ele ganha muito mal. Pro que ele entrega pro Liverpool, ele ganha muito mal. O problema do Luiz Dias é que eu acho que pro Bayern contratar ele do Liverpool seria entre 60 a 80 milhões de euros. Então também não seria muito barato. Mas, cara, dá pro Bayern oferecer 10, 12 milhões de euros pro Luiz Dias, que já seria um aumento gigantesco pro que ele ganha agora, e ainda assim manter ele com uma folha com um salário abaixo da média da folha salarial do Bayern. Então o Bayern conseguia trazer ele e abaixar a folha salarial ao mesmo tempo. E eu acho que seria um cara de impacto. Tem até nomes melhores? Tem, mas eu acho que o Luiz Dias conseguiria trazer impacto pro Bayern, conseguiria tomar essa posição, melhorar muito perto do que fez temporada e vindo com um salário menor. Então, é um nome que eu acho que o Bayern poderia sim considerar. E se ele vai ser o Liverpool? Não sei. Mas como eu disse, ele ganha muito mal no Liverpool. Então, se o Liverpool não oferecer um bom salário pra ele, talvez ele queira sair, né? Porque ele ganha um salário muito baixo lá. Então, eu acho que pode ser uma oportunidade de mercado. E é isso que eu queria dizer com vocês. O vídeo ficou longo, mas é um vídeo que eu acho que tem muita coisa importante. Acho que eu resumi tudo da ponta esquerda, não acho que não tinha como resumir mais, ou falar de mais assuntos. Acho que ficou bem completo. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, como eu disse, deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo para quem vocês acham que vai gostar. É isso, valeu!